Bom, vamos chamar agora para o nosso papo a nossa colega, também brilhante jornalista, Juliana Dalpiva. Tudo bom, Juliana? Boa noite, Toledo. Boa noite, Thales. Eu também nunca peguei carona em jatinho, Não? não, viu? Pô, vocês são fracos, viu? Vocês são fracos. Que decepção, pô. Mas nem assim, a título de entrevista, saber como é que é o interior do jatinho, para fazer uma matéria Eu, de clima. eu tenho esse problema de que político não gosta muito de me ter por perto. Eu preciso primeiro eu preciso avisar que paz e amor, eu sou do bem, entendeu? Vamos fazer uma campanha aqui para melhorar a imagem de Juliana Dalpiva junto aos investigados de Juliana Dalpiva. Ô, Juliana, você aí que só anda de classe lá confinada, lá nos finais dos aviões de carreira, me explica para a gente o que aconteceu que o Alexandre de Moraes, o poderoso Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, libertou Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, ex-secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, que é apontado como um dos responsáveis pela conivência das forças de segurança do Distrito Federal durante o dia 8 de janeiro, quando houve a invasão das sedes dos três poderes em Brasília. A pergunta que a gente faz para você é: soltura de Anderson Torres afeta a prisão do Coronel Cid? Coronel Cid, como todo mundo sabe, se não sabe, fica sabendo, é o ajudante de ordens de Bolsonaro que foi preso pela Polícia Federal por falsificar atestados de vacinação. Toledo, essa é a pergunta do milhão, né? Mas eu acho que vou trazer respostas que vão talvez decepcionar o público, De jeito né? nenhum, As jamais. pessoas estão nervosas, querem, né? Enfim, mas eu acho. Tem um clima, né? Um discurso muito dentro de quem, enfim, é anti-Bolsonaro, com essa coisa de prender o Bolsonaro. Então, hoje, por exemplo, a notícia, né, da saída do Anderson da prisão, e, enfim, monitoramento né, com tornozeleira e tal, é uma coisa que entre os bolsonaristas ali, as pessoas mais próximas ao Bolsonaro, é comemorada, né? Hoje é um dia considerado um dia de vitória para eles. Uhum. Embora, Toledo, eu ache, assim, ouvindo vocês aqui falar que vocês não são, vocês são, né, céticos. Enfim, né? O jornalismo faz a gente ser também. Então, eu nunca acreditei numa delação do Anderson, continuo sem acreditar, e não é por uma questão de fé, entendeu? É por uma questão de apuração. Nunca Uhum. ouvi concretamente a possibilidade de que isso tivesse sendo cogitado de verdade. Eu acho que tem uma figura que simbolizava bem, vamos dizer assim, né, esse momento inicial, tanto da defesa do Anderson quanto da do Cid, que é o Rodrigo Rocha, o advogado dos dois no momento inicial. Era o advogado do Anderson, era o advogado do Cid até essa semana. E era o advogado do Flávio Bolsonaro, quer dizer. Do Flávio, da família ali, de um modo geral, muito próximo. Só que o que acontece? Ao mesmo tempo, apesar de, né, ele era alguém que estava ali nesse entorno, mas do Anderson ele era alguém de confiança porque ele tinha sido até secretário, se não me engano, de defesa do consumidor, do Anderson no Ministério da Justiça. E ele é Então, uma pessoa. conhecido por não gostar de delação, né? Exato, né? Ele, enfim, saiu da defesa do Cabral quando o Cabral quis fazer delação. Só que, o que Sérgio acontece? Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, que está preso em Bangu. Exatamente. Aí, assim, o que acontece? Existe uma leitura ali dentro deles, né, assim, desse ambiente deles, né, do bolsonarismo, das pessoas próximas ao Bolsonaro, de que era necessário um afastamento. Essa imagem do Rodrigo de proximidade era uma coisa que atrapalhava a defesa, a família do Anderson, assim como está a família do Cid, a mulher, sobretudo as mulheres, né, as companheiras muito tensas, filhos e tal. Então, assim, começa com um afastamento, mas a possibilidade de delação ali no Anderson e até no Cid, tá? Eu sei que hoje tem muito comentário nesse sentido de que o Cid agora contratou um advogado que é o Bruno Fenelon, que tem um livro sobre delação premiada. Assim, hoje, 11 de maio, tá?
o que a gente tem concreto é que não existe uma intenção de fazer delação premiada. Se isso vai mudar ou não sei. Mas, nesse momento, isso não é cogitado de maneira nenhuma. O que eu acho também que contou ali, que foi o que eu ouvi, tá? O Rodrigo Roca é do Rio de Janeiro, também para ele o processo está muito tenso aqui e as investigações se cruzam, então ele tinha que ficar aqui dedicado, e a família do Cid queria esse distanciamento e também queria alguém aqui dedicado o tempo todo. Então ele também Conflito de procurou... interesses, né, Juliana? Porque o interesse, não é isso? De um cliente pode não ser o mesmo do outro, né? Exato, mas ao mesmo tempo, por mais que seja, também pode ser que os interesses sejam os mesmos. A gente é que ainda não sabe tudo que tem nesse bastidor. Eu acho que eu sempre achei que o Cid, por exemplo, é que assim, olha, agora a gente já está vivendo um momento de delação pós-Lava Jato, entende? Então, assim, não é mais, enfim, muita delação lá na Lava Jato teve suas questões. Agora, para uma delação andar, assim, é complicado também, sabe? Como é que ele vai provar determinadas coisas? Eu nunca, sinceramente, Toledo, nunca ouvi a possibilidade de uma delação concretamente, até agora. Uhum. Mas o que eu queria te compartilhar, que é o que eu ouvi também no bastidor nesses últimos dias, que é aquelas coisas que as pessoas não estão olhando. Porque olhar para a troca de advogados e olhar para a possibilidade, né, para o Cid ter trazido alguém que é especialista em delação premiada é meio óbvio, né? É a notícia, o que aconteceu. O que não é óbvio e que no bastidor está bem quente, assim? O general Braga Neto. As gravações que vêm à tona do Ailton, vieram só as transcrições, inclusive, do Ailton Barros, que é aquele ex-major que foi preso junto com o Cid semana passada por causa das mensagens no cartão de vacinação. Aquele o celular que morreu e foi preso, né? É um fenômeno paranormal dos militares brasileiros, né? Depois a gente explica. Então, o Ailton tinha no celular dele, apreendido na operação, algumas mensagens que já vieram à tona e as que não vieram ainda também, né? Porque o celular da sua perícia com o Elcio Franco, que aqui vamos ajudar também a nossa audiência. Elcio Franco, secretário executivo do Ministério da Saúde, no pior momento da pandemia, do governo Bolsonaro, na época do Pazuello. Coronel do Exército, né? Coronel do Exército, que depois foi assessor da Casa Civil, ali naquela transição do Braga Neto para o Ciro Nogueira, e o que ali até, sabe, nesse ambiente bolsonarista, já se comentava sobre um certo estranhamento da investigação ainda não ter chegado em questões que envolviam o Braga Neto, e que essa do Elcio com o general Braga Neto, isso está acontecendo, está começando a acontecer, e é o que o caminho da investigação deve levar nas próximas semanas. Aí. Só voltar um pouquinho, Juliana, só para a gente entender. Primeiro, o Ailton, que é esse major que você já descreveu, que já foi expulso do Exército, que atropelou não um, mas dois soldados da Polícia do Exército, fez campanha para ele mesmo dentro da Vila Militar, que é proibido, enfim. E na sentença do Superior Tribunal Militar diz que é um exemplo de insubordinação indesejado, por isso ele perdeu a patente, né? Demorou 10 anos, mas perdeu. E ele, em conversa com esse outro coronel, Elcio Franco, estavam discutindo um golpe militar. O golpe. Né? Assim, tirar da frente o comandante do Exército no governo Bolsonaro, né, o Gomes Freire, tirar ali, tomar um batalhão de polícia do Exército, 1.500 homens, assim, de maneira muito aberta, não precisa nem muito esforço para ver o discurso golpista, né, o planejamento golpista. Uhum. Só que aí, como é que, né, o Elcio... E como é que o Braga Neto entra nessa história? Pela proximidade com o Elcio, tá? Que tem o bastidor e tem o que já está ali nessas conversas, né? É a figura do Elcio que vai iluminar
o Braga Neto nessa história. E aí, assim, as fontes estão ali já, sabe, contando. As pessoas estão comentando sobre como já está um pouco um clima tenso ali para aparecer os outros personagens que estão envolvidos no que aconteceu depois da eleição, que vai até 8 de janeiro, que a gente não sabe, Toledo. Tem vários personagens que ainda não tinham ganhado vamos dizer assim, os holofotes da investigação. E era um comentário recorrente sobre o fato de que o Anderson estava lá no, vamos dizer assim, né, no foco, preso e tudo mais, e que outras pessoas que conspiravam, de certa maneira, não tinham aparecido ainda. Que eu acho que agora vão começar a aparecer. O Elcio é um, concretamente, né? E essa chegada do Elcio por meio essa investigação do cartão de vacinação vai acabar alimentando o inquérito de 8 de janeiro. Isso é uma outra coisa que eu também ouvi esses últimos dias. E é isso que começa a puxar o fio que traz o general Braga Neto. Quer dizer, se estou entendendo, a parte civil da investigação, que era centrada no Anderson Torres, por ser um delegado da Polícia Federal, que foi ministro da Justiça, na casa dele foi encontrada a minuta do golpe, né, chamada minuta do golpe, um documento que, se tivesse sido assinado, previa simplesmente fechar os tribunais superiores em Brasília e, enfim, decretar uma intervenção do governo federal. Depois virou secretário de Segurança do Distrito Federal, não tomou as precauções necessárias para evitar que houvesse o que aconteceu e viajou para se encontrar com o Bolsonaro em Orlando, embora ele diga que não tenha se encontrado com Orlando, era uma coincidência eles estarem na mesma cidade ao mesmo tempo enquanto ocorria uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. Então, esse foco, que, como você disse, foi o foco que a imprensa, pelo menos, deu mais visibilidade até surgir o escândalo da vacina, perdeu protagonismo agora para essa ala militar, porque vamos lembrar, dos presos, 5 são militares, né? Um policial e 4 do Exército. E agora apareceu mais o Elcio, que você está falando, que pode ser o elemento que conecte até com patentes mais altas. É isso? É por aí? É isso. A ala militar que estava ali, vamos dizer assim, dentro dessas discussões que não aceitavam a eleição, é que eu quero ser cuidadosa aqui, porque eu não quero fazer uma acusação, sabe? Eu ouvi muita coisa que a dureza reproduziu alguns diálogos do bolsonarismo, Toledo. Mas, assim, a ala militar ela não estava iluminada ainda nessa investigação. E aí, mil questões, né? Sempre um pouco mais complicado para o Brasil de um modo geral, quando chega perto dos militares, sempre tem essa questão, mas eles estavam, um grupo deles, concretamente, nessas discussões aí no final do ano passado, de não aceitar a eleição, de pensar em algum levante, não encontraram eco, né, dentro de um modo geral, ali nas forças, mas discutiram, falaram sobre isso. Mas, Juliana, só para entender, a suspeita é de que exista algum diálogo do Ailton com o general Braga Neto, é isso? Ailton não. É o Elcio. O papel do Elcio, do Elcio na proximidade com o Braga Neto. É por aí o caminho que vai a investigação, sabe? E é um pouco, não só pelo lado da Polícia Federal, como lá dentro do PL, dentro do bolsonarismo, já se comenta há algum tempo. Agora, então, quer dizer, não tem uma aparente conexão entre a soltura do Anderson Torres e a prisão do Coronel Cid, apesar de terem, em algum momento, tido o mesmo advogado. Porém, as investigações sobre esse entorno golpista militar podem também complicar o tenente-coronel Cid, não? Porque tem uma ligação, tem um telefonema até do Alan dos Santos, o foragido Alan dos Santos, para o coronel Cid em outra investigação. Agora são tantos também que eu já me confundi, já me ajuda aí. Ele diz que o Alan dos Santos começa a propor um golpe de Estado e a resposta do
do Coronel Cid, Tenente Coronel Cid, foi: opa, parecia eu respondendo, né? O Cid está envolvido em todas, né? Essa é uma questão, por isso que eu acho também, sabe, Toledo, como é que ele vai envolver, assim, concretamente, sabe? As pessoas, eu fico me perguntando como seria, sabe, se ele eventualmente decidisse por uma delação. Tem muita coisa ali, as pessoas falavam sobre como o Cid agia antes, né, descrevem o Cid como uma pessoa que se colocava como toda poderosa, arrogante até, sabe, mandando muito, então Mas isso já era antes de a crise acontecer ou é antes, agora que aparentemente... até dezembro ali, na medida em que ele foi crescendo, acho que a gente até comentou isso aqui na outra vez que eu tive aqui. Ele não era próximo, ele se aproxima por causa do pai, que é general, e aí ele vira ajudante de ordens, e esse ajudante de ordens é um posto, né, que é muito importante para um presidente da República. Então, assim, ele ganha espaço, aí ele ganha poder, e aí ele ganha poder perante aos outros ali, inclusive perante aos outros ministros, e aí ele vai crescendo ali dentro desse ambiente. Acho que quando perde a eleição, e aí ele começa a entender um pouco que, né, agora, eles foram para tudo ou nada, porque fizeram de tudo, né, na eleição, e aí perderam. Aí sobra o quê? Sobra muito. Você é o ajudante de ordens que se envolveu numa situação caótica da República, e para onde você vai? Você está com os derrotados no pior momento possível para estar, né? Então aí começa um pouco esse discurso de obedecer ordens, de, né, assim, eu estava embaixo, querendo dividir as responsabilidades com outras pessoas. Eu ouvi isso e eu notei um pouco isso também, sabe? De quem estava ali próximo do Cid, falando sobre como antes ele mandava em tudo e de repente ele era, eu obedeci. Então, mas eu também acho que é muito difícil de imaginar uma situação dele fazer a delação sabendo, o pai general, não sei, é muito, muito difícil, independente de que, como a gente falou outra vez aqui, a carreira militar dele acabou, né? Então, Assim, eu queria recuperar um pouco essa conversa que a gente teve 2 semanas atrás. Você pintou um quadro que, para mim, ajudou muito a esclarecer as diferenças entre dois grupos. O chamado grupo do Fundão, que é a maior parte desses caras que foram presos, que são oficiais subalternos, que é gente que não tinha uma carreira militar de futuro. Ou já tinha sido expulso, tipo o Ailton, ou tinham uma posição subalterna, mas que faziam aquilo que você definiu ali como a inteligência do bolsonarismo, né? A comunidade de informações, a troca de fofocas, etc., com muito poder. Chegaram a demitir o Santos Cruz, né? Esses caras têm um histórico muito diferente, como você mesmo explicou, do tenente-coronel Cid, que foi criado para ser elite intelectual da tropa, né? Filho de general, primeiro da classe na escola de comando do Exército, gêniozinho, ia ter uma missão no exterior, tal, e de repente o cara se vê no dia a dia com a turma do fundão. E vai ficando cada vez mais parecido com eles e mais distante do generalato, né? E essa transição não te parece meio peculiar, assim? Isso, será que não tem um impacto até no comando do Exército, no alto comando do Exército, de olhar e falar, pô, mas esse cara era o nosso futuro, e agora ele está condenado, praticamente condenado, né? Porque as provas contra ele são um conteste. que eu acho, assim, você descreve muito bem a caminhada dele. É que da pandemia em diante, é como se ele já começasse a fazer a escolha, né? Ele é a pessoa ali do lado em algumas lives, a que passa alguns documentos fraudulentos, fazendo ilações, né, assim, super equivocadas com relação às vacinas, e ele vai virando essa pessoa de confiança que faz tudo dentro desse mesmo grupo que é todo, como você descreveu aí, nenhum, sabe, assim, que não tinha nenhuma perspectiva em termos de carreira, até porque não eram oficiais. Agora, eu senti no início desse ano, até conversando ali com gente que era muito próxima do Cid, que ele estava
de volta preocupado com a carreira militar dele, tentando salvar o que sobrou. Só que nesse período da ascensão da eleição, eles foram para tudo ou nada. Eles acreditam, assim, é uma loucura dizer isso. Assim, alguém me descreveu um dia que quando no primeiro turno, quando eles foram para o segundo, eles ficaram. A primeira reação deles foi ali, quem estava com o Bolsonaro, o Bolsonaro e os que estavam próximos, de choque, de não acreditar que não tinham vencido no primeiro turno. Então, assim, tem uma maluquice também, sabe? Eles negavam tanto as evidências, as pesquisas. Então, eles acreditavam e acreditaram até o último minuto de que era possível vencer. E, para isso, fizeram tudo que era necessário. E aí, vamos lá também, que foi quase, né? Porque faltaram 2 milhões de votos. Então, eu acho que essa ficha começa a cair depois da eleição. Só que ela ainda flerta, porque até hoje, se você andar ali entre os bolsonaristas, eles vão dizer, a eleição, o Alexandre de Moraes decidiu com aquelas decisões, com as inserções, enfim, cada um uma desculpa lá para dizer que teve problema na eleição. Mas eles mantêm esse discurso. E aí, no começo desse ano, eu notei, assim, né, que tinha essa preocupação de voltar a cuidar da carreira militar, mas isso veio muito tarde. E, inclusive, assim, o Cid tinha sido orientado por pessoas do Exército, olha, suma, fique o mais calado possível, só que aí ele não controla tudo, né? No fim das contas, veio a história das joias, aí teve o 8 de janeiro, aí essa investigação que começou por causa do cartão de vacinação, que na verdade vem de uma questão ali da CGU começar a levantar os dados, né, os sigilos, e aí surge essa questão do cartão nas redes sociais, e aí, enfim, começa uma investigação sobre isso. Eles não imaginaram, eles estavam esperando outras questões virem à tona. Tinham muito medo né, das questões que envolviam o passado deles, o Flávio, as questões do gabinete, as questões do Flávio, do Carlos, da própria ex-mulher do Bolsonaro, que ele sabe que ele não tem controle nenhum sobre ela, que é a Ana Cristina Vale, que fugiu para a Noruega depois eles tinham um pouco mais voltado para isso e para a questão de que tinha no Supremo do inquérito das milícias digitais. Aí, esses outros casos que vêm à tona agora, no começo do ano, são um pouco uma surpresa, sabe? E aí vão engolindo. Eu acho que ele tinha vontade e a intenção, Cid, de tentar salvar a carreira militar dele, mas Juliana, a prisão bota ele numa situação impossível para fazer isso. para a carreira militar dele, o que ajuda mais ou atrapalha menos? Matar no peito ou delatar? Não, atrapalha. O que mais atrapalha? Tanto faz, ajuda ou atrapalha? Delatar. Delatar. Não, eu acho que se ele delatar, mais do que ele próprio, desse ponto de vista que você está falando sobre os militares, ele vai a fama de dedo duro, né? Jeito bem quisto por muita gente ali, sabe? O Bolsonaro tem ainda muito poder e apoio, sabe? E inclusive tem um pouco essa questão de que a investigação sobre o cartão de vacinação ela não é levada a sério por eles, né? Acho um exagero tudo que foi feito, a operação, por causa de um cartão de vacinação. Na cabeça deles funciona assim, como se não fosse extremamente grave o que aconteceu. E que também não trouxesse tantas outras coisas super graves relacionadas a outros crimes e outras questões que eles vão ter que se explicar nessas investigações. Então, hoje, acho que eles ainda veem assim, mas tendo a achar que a longo prazo, no âmbito das Forças Armadas, a questão da hierarquia, da disciplina, é muito mais bem visto a ideia de matar no peito. Só que aí, esse matar no peito, ele não depende só disso também, né? Tem a família, e aí a família do Cid é um pouco a mulher, um pouco o pai. Então, o pai está super sereno, o general. Está sereno,
ajudou nessa troca de advogados, enfim, não está ansioso, nervoso, e o Cid mesmo, que foi descrito, assim, sobre como ele tá com a cabeça ainda bem diferente da situação do Anderson, que o Anderson chegou para se entregar já sob alta tensão, sob uma pressão familiar bem maior e já muito tenso e nervoso e deprimido. O Cid, não. O Cid, no que é descrito até agora, que faz só uma semana, tá ok, entendeu? Assim, tá firme ainda, Mas mentalmente. a mulher dele é diferente do Mas a, pai. mas a mulher é diferente do pai. A mulher, sim, tá tensa com tudo isso que está acontecendo, né? E também não gostava dessa proximidade ali do antigo advogado com a Eu tenho família uma pergunta aqui, Bolsonaro eu não e sei se... enxergava isso que você falou sobre essa coisa de, né? O Cid está sendo rifado. Então, ela tinha essa preocupação. Eu tenho uma dúvida em relação a ela, porque ela não aparece, quer dizer, ela aparece muito no inquérito, ela é parte, ela faz parte da conspiração. Ela está ciente de tudo. E ela não é denunciada, eu estou enganado. Não, que eu saiba, inclusive não é nem. Não me lembro se ela chega a ser alvo de busca junto. Porque daí quando. Acho que, por exemplo, o celular dela, se eu não me engano, acho que também não faz Mas não teria parte. sido, não teria tido um cartão de vacinação para ela? Não, Tem? sim, Então, mas ela não. Acho que o Toledo tem razão no sentido de que ela não é alvo direto da investigação. Acho, eu acho que é acho isso que sim. até alguma coisa tem, porque tem uma troca de mensagens dela com a cunhada, então imagino que o telefone dela também tenha ido junto. Mas o que eu achei estranho é ela não estar Mas a entrevistada. Michelle, por exemplo, é que aí essas coisas sempre são complexas, né? Do ponto de vista de justificar a busca, para depois não ter nulidade. O investigador tende a ser conservador em termos de pedido, porque, bom, no caso do Flávio, que é esse, né, a vírgula incomoda, então vamos anular. O Estado democrático de direita às vezes vale um pouco mais para uns do que vale para outros. Então, eu já acompanhei alguns episódios em que pedidos são às vezes um pouco mais conservadores, menos amplos, com preocupações de alegações futuras no judiciário de nulidade, sabe? Sobre a necessidade, por que pediu fulano também? Não comprovou o suficiente que precisava, sabe? Uhum. Eu até queria olhar aqui enquanto a gente fala, se tem ou se não tem É, o nome dela. o, eu já vou encaminhando a gente para o nosso encerramento, que infelizmente já essa meia hora passou voando, tão rápido que nem o jatinho que veio lá de São Bart, mas a pergunta que a gente tinha feito, era uma provocação, na verdade, é se a soltura do Anderson Torres afeta a prisão do Coronel Cid. E eu acho que a resposta que você está dando, se eu entendi bem, é que nenhum nem outro dão sinais de que vão delatar até agora. Eu E acho que é isso. Nesse momento, 11 de maio, que a gente tem que é um dia de vitória para o Bolsonaro, a saída do Anderson, e não há concretamente uma expectativa de delação do Cid. A resposta perfeito. mais objetiva que eu tenho é essa. Tá ótimo. Vamos ficar na objetividade que é mais prudente sempre, né? Exato. Ô, Juliana, muito obrigado. Essa história é uma história que você vai ter que voltar aqui semana sim, semana também, porque ela não acaba e tem novidades sempre. Você vai mantendo a gente ali No por final, dentro do no que está final dessa acontecendo. história, a Juliana vai ter que fazer um livro, né? Ai, Já, gente, acabei de Bolsonaro terminar 2, a um. missão. Só quero fazer um registro aqui, Toledo. Diga. A gente fez uma força-tarefa aqui para poder estar no teu programa para falar sobre. Eu e Carla Araújo, tá? Para te trazer esse Opa, bastidor de questões de delação, tá? União aqui das garotas, Juliana Delphi e Carla Araújo. tá certo. Não, Carla, vocês não estão vendo, mas ela está ali atrás da Juliana, ajudando na apuração dos bastidores. Muito obrigado, Juliana, mais uma vez. Foi muito bacana ter você conosco aqui. Voltará mais vezes, com certeza. Te agradeço desde já.
Obrigadão, gente. Boa noite. Boa Boa noite. noite.